Olá, leitores da Bíblia, bem-vindos ao dia 94. Eu sou a Tati Camargo, do Mulheres com Fé, e juntos estamos lendo a Bíblia por completo, com apenas 15 minutos por dia. Se você ainda não segue o Mulheres com Fé @oficial no Instagram, faça isso hoje mesmo. E não se esqueça de se inscrever no canal do YouTube. Vamos fazer a nossa oração para começarmos a nossa leitura. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia de vida, obrigado por estarmos na Tua presença. Pedimos, Senhor, para que Teu Espírito Santo nos ajude na leitura de hoje, nos dando sabedoria, conhecimento e compreensão da Tua palavra, nos mostrando, Pai, qual que é a Tua vontade para as nossas vidas, que possamos ver algo novo sobre Você. Se tiver algo que nós tenhamos entendido errado todos esses tempos, Senhor Deus, sobre a Tua palavra, que o Senhor possa nos perdoar e nos mostrar a Tua revelação do que é certo. Muito obrigada pela Tua bondade, fidelidade e fale conosco. Em nome de Jesus. Amém. Hoje eu vou ler para vocês Juízes, dos capítulos 13 ao 15. Juízes, capítulo 13. O nascimento de Sansão. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do seu filho, que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher foi contar tudo ao seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome, mas ele me assegurou assim: você engravidará e dará à luz a um filho. Todavia não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher, quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido: O homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: Foste tu que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: Como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: Sua mulher terá que seguir tudo o que eu lhe ordenei. Ela não poderá comer nenhum tipo de produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo o que eu lhe ordenei. Manoá disse ao anjo do Senhor: Gostaríamos que ficasses conosco, queremos oferecer-te um cabrito. O anjo do Senhor respondeu: Se eu ficar, não comerei nada. Mas se você preparar um holocausto, ofereça ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? Ele respondeu: Por que pergunta o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal, e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho, enquanto Manoá e sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá, a sua mulher, prostraram-se rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Sem dúvida vamos morrer, disse ele à mulher, pois vimos a Deus. Mas a mulher respondeu: se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto
e a oferta de cereal das nossas mãos. Não teria mostrado todas essas coisas e não nos teria revelado o que agora nos revelou. A mulher deu à luz a um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Manedã, entre Zorá e Estaol. Juízes capítulo 14. O casamento de Sansão. Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse ao seu pai e à sua mãe: Vi uma mulher filisteia em Tímina. Consiga essa mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: Será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: Consiga-a para mim, é ela que me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor e que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Sansão foi para Tímina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tímina, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou nem ao pai nem à sua mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as suas mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram, mas não lhes contou nada que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Seu pai desceu à casa da mulher e Sansão deu ali uma festa, como era de costumes dos noivos. Quando ele chegou, trouxeram-lhe 30 rapazes para o acompanharem na festa. Vou propor-lhes um enigma, disse-lhe Sansão. Se vocês puderem dar-me a resposta certa durante os 7 dias da festa, então lhes darei 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. Se não conseguirem dar-me as respostas, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupas. Proponha-nos o seu enigma, disseram. Vamos ouvi-lo. Disse ele, então: do que come saiu comida, do que é forte saiu doçura. Durante 3 dias, eles não conseguiram dar a resposta. No 4º dia, disseram à mulher de Sansão: convença o seu marido a explicar o enigma. Caso contrário, poremos fogo em você e na família do seu pai, e vocês morrerão. Você nos convidou para nos roubar? Então a mulher de Sansão implorou-lhe aos prantos: você me odeia, você não me ama. Você deu ao meu povo um enigma, mas não me contou a resposta. Nem a meu pai nem a minha mãe expliquei o enigma, respondeu ele. Por que deveria explicá-lo a você? Ela chorou durante o restante da semana da festa. Por fim, no 7º dia, ele lhe contou, pois ela continuava a perturbá-lo. Ela, por sua vez, revelou o enigma ao seu povo. Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram lhe dizer: o que é mais doce que o mel? O que é mais forte que o leão? Sansão lhes disse: se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam solucionado o meu enigma. Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa do seu pai, e a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido o acompanhante dele no casamento. Juízes capítulo 15. A vingança de Sansão. Algum tempo depois, na época da colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou-lhe um cabrito. Vou ao quarto da minha mulher, disse ele, mas o pai dela não quis deixá-lo entrar. Eu estava tão certo de que você a odiava, disse ele, que a dei ao meu amigo. A sua irmã mais nova não é mais bonita? Fique com ela no lugar da irmã. Sansão lhes disse: desta vez ninguém poderá me culpar quando eu acertar as contas com os filisteus. Então saiu, capturou 300 raposas e as amarrou aos pares pela cauda.
Depois prendeu uma tocha em cada par de caudas. Acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus. Assim ele queimou os feixes, o cereal que iam colher, e também as vinhas e os olivais. Os filisteus perguntaram: quem fez isso? Respondeu-lhes: foi Sansão, o genro do Timnita, porque a sua mulher foi dada ao seu amigo. Então os filisteus foram e queimaram a mulher e seu pai. Sansão lhes disse: já que fizeram isso, não sossegarei enquanto não me vingar de vocês. Ele os atacou sem dó nem piedade, fez uma terrível matança. Depois desceu e ficou numa caverna de rocha de Etã. Os filisteus foram para Judá e lá acamparam, espalhando-se pelas proximidades da lei. Os homens de Judá perguntaram: por que vocês vieram lutar contra nós? Eles responderam: queremos levar Sansão amarrado para tratá-lo como ele nos tratou. 3.000 homens de Judá desceram então à caverna da rocha de Etã e disseram a Sansão: você não sabe que os filisteus dominam sobre nós? Você viu o que nos fez? Ele respondeu: fiz a eles apenas o que eles me fizeram. Disseram-lhe: viemos amarrá-lo para entregá-lo aos filisteus. Sansão disse: jurem-me que vocês mesmos não me matarão. Certamente que não, responderam. Somente vamos amarrá-lo e entregá-lo nas mãos deles. Não os mataremos. E o prenderam com as 2 cordas novas e o fizeram sair da rocha. Quando ia chegando além, os filisteus foram ao encontro dele aos gritos, mas o Espírito do Senhor apossou-se dele. As cordas em seus braços se tornaram como fibra de linha queimada, e os laços caíram das suas mãos. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1.000 homens. Disse ele então: com uma queixada de jumento fiz dele montões. Com uma queixada de jumento matei 1.000 homens. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada e o local foi chamado de Ramate-Lei. Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor: deste pela mão de teu servo esta grande vitória. Morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Deus então abriu a rocha que há em Lei e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram e ele recobrou o ânimo. Por esse motivo, essa fonte foi chamada em Hacoré e ainda está lá em Lei. Sansão liderou Israel durante 20 anos, no tempo do domínio dos filisteus. No capítulo 13, nós somos introduzidos numa história intrigante e repleta de significado que envolve um casal improvável. A história gira em torno de um casal chamado Manoá e a sua esposa, cuja história começa com a dolorosa aflição da infertilidade. No entanto, a despeito de todas essas circunstâncias adversas, eles são escolhidos por Deus para desempenhar um papel fundamental na história de Israel. A reviravolta ocorre quando um mensageiro celestial, um anjo de Deus, revela à mulher que ela vai conceber e vai dar à luz um filho especial destinado a ser nazireu desde o ventre materno. O capítulo 13 nos lembra a importância da fé, da obediência e da confiança na vontade divina, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. À medida que a gente vai explorando esse capítulo, é uma lição que nos ensina sobre confiar em Deus e a maneira como que Ele pode transformar o ordinário em algo extraordinário. No capítulo 14, Sansão nasce. Era este o menino que a esposa de Manoá estava esperando. Então, neste capítulo, nós encontramos Sansão já crescido, já adulto, e o enigma do leão. A história começa com Sansão, um jovem cheio de energia e curiosidade, decidido a encontrar uma esposa entre os filisteus, os inimigos do seu povo. Nesse contexto, ele se depara com um enigma proposto por um leão morto, e sua busca pela resposta nos leva a explorar os limites da astúcia humana. A partir daí, nós estamos envolvidos em uma história repleta de intrigas, uma festa de casamento e o surpreendente desfecho de um enigma que se torna uma grande fonte de conflito.
Ao longo do caminho, vemos as consequências de suas escolhas e a maneira como suas ações impactam não apenas a sua vida, mas também a relação entre os israelitas e os filisteus. Esse capítulo nos convida a refletir sobre a natureza humana, as complexidades dos relacionamentos e a providência divina que opera por trás dos eventos aparentemente triviais. E no capítulo 15 nós vimos a história de Sansão e a queixada do jumento. Neste capítulo nós mergulhamos nas façanhas desse herói improvável, que mesmo com seus impulsos e decisões questionáveis, desempenhou um papel fundamental na história de Israel. A história começa com ele ainda ressentido após a desastrosa festa de casamento da sua ex-esposa filisteia. Ainda não estamos falando de Dalila. E com uma queixa ardente em seu coração e um queixo de jumento nas mãos, ele decide se vingar dos filisteus de uma forma que só ele poderia imaginar. Então, com a mandíbula do jumento, ele fez de uma arma improvável. E através dessa mandíbula, Sansão demonstra sua força sobrenatural e ele derrota 30 homens filisteus. Uma demonstração impressionante de sua habilidade única. No entanto, a trama se complica à medida que Sansão enfrenta novos desafios e dilemas, envolvendo ainda mais os filisteus e desencadeando uma escalada de tensões. Esse capítulo 15 é repleto de lições sobre poder, fala sobre a vingança, a liderança e a providência divina, oferecendo princípios profundos sobre a natureza humana e a intervenção de Deus na vida das pessoas. Amém? Esses foram os 3 capítulos que lemos hoje e te espero no próximo áudio. Tchau, tchau.